Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Sem perca de tempo, já abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 24, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: com a sabedoria se constrói a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Você percebeu que nós citamos três coisas: sabedoria, inteligência e conhecimento. Amém? Pode se assentar. Eu vou falar sobre essas três palavras: sabedoria, conhecimento e inteligência. Embora as três palavras sejam até mesmo sinônimos, elas são muito importantes, elas são diferentes e são muito importantes na vida de qualquer pessoa, inclusive o cristão. Inteligência, irmão, para você que não sabia, é a capacidade de pensar. O conhecimento é a quantidade de informações que você tem. E a sabedoria é a capacidade de aplicar, de tomar decisões sensatas a partir do conhecimento que você tem. Então, por aqui você pode entender que você precisa de inteligência, você precisa de conhecimento e, é claro, você precisa muito de sabedoria, porque não vai adiantar nada você ser inteligente se não tiver sabedoria, não vai adiantar nada você ter conhecimento se não tiver sabedoria. Por isso, então, eu vou trazer uma definição mais exata. Conhecimento: ato ou efeito de conhecer, informação ou noções adquiridas pelo estudo ou pela experiência, conhecimento de si mesmo. Isso é conhecimento. Toda pessoa na terra, ela tem um certo grau de conhecimento. Alguns têm muito conhecimento, outros têm pouco conhecimento. E durante esta mensagem você vai entender que tem pessoas que pela falta de conhecimento não prosperam, sofrem e ainda provam a vida dos outros por causa da falta de conhecimento. A inteligência é faculdade ou capacidade de aprender, apreender, compreender ou adaptar-se facilmente. Intelecto, intelectualidade, destreza mental, agudeza, perspicácia. Isso é inteligência. É outra coisa que você precisa saber. Alguém diz: esse menino é inteligente. Esse menino não é inteligente. Na verdade, todo mundo é inteligente. Todo ser humano é inteligente. Agora depende da quantidade de inteligência que cada um tem. Uns têm um QI mais elevado, outros têm um QI menos elevado. Independente, todos têm inteligência. Animal não, irmão. O animal, ele não tem inteligência como o ser humano tem. O animal, ele age por instinto. Exemplo: um leão não sabe que é um leão. Se ele soubesse que é um leão, ele mandava mesmo. Ele não tem noção que ele é um leão. A sabedoria é, tudo isso que eu estou falando está no dicionário Aurélio: grande conhecimento, saber, erudição, qualidade de sábio, prudência, sensatez. Isso é sabedoria. Então, observou? Inteligência, conhecimento, sabedoria são três coisas diferentes, mas são três coisas interligadas. Importante: sabedoria é além da inteligência. A pessoa pode ser inteligente, mas não ser sábio. Muito inteligente, mas pouco sábio. Todos têm inteligência, menos ou mais, mas nem todos têm sabedoria. Seres animais agem por instinto, não têm sabedoria, linha de raciocínio, pensamento. O homem consegue pensar, raciocinar, imaginar, planejar. O animal, ele não faz planos para daqui 5 anos. O animal não faz planos para daqui 50 anos. Ele pode viver 120 anos, mas ele não planejou nem um dia, porque ele não tem capacidade de pensar, ele não tem linha de raciocínio, planejamento. Você tem. Você é capaz de pensar, de planejar.
E tem gente que planeja, e tem gente que não. Tem gente que, se eu perguntar como vai estar a sua vida daqui 5 anos, ele fala: Deus vai fazer alguma coisa aí, daqui 5 anos, daqui 5 anos eu vou estar em algum lugar. Ele não tem uma meta, um foco, um propósito. Se você é um ser inteligente, pensa, faça planos, planeje. Não é errado fazer planos, não é pecado fazer plano. Errado é tirar Deus dos seus planos, isso é pecado. Mas planejar é de Deus, planeje. Aleluia. Resumindo então, conhecimento é a quantidade de informações que você tem. A inteligência é a capacidade de pensar, raciocinar. Mas a sabedoria é usar este conhecimento e essa capacidade de pensar de maneira acertada e tomar decisões prudentes. Algumas situações que podem acontecer: alguém inteligente, mas sem conhecimento, pouco conhecimento. A capacidade de pensar, mas com pouca informação. O conhecimento é a chave para o sucesso, diz o povo aí fora. O conhecimento é a chave para o sucesso. Depende do nível de conhecimento que você tem em determinada área, você vai fazer sucesso naquela área. Dependendo da quantidade de conhecimento que você tem em determinada função, você não vai fazer sucesso naquela área. Imagine um pedreiro que só sabe assentar tijolo, mais nada. Vai fazer o que da vida? Nunca vai passar disso. Mas se ele aprender coisas mais, se ele evoluir nessa profissão, ele pode chegar até mesmo a um mestre de obras. Então depende muito do conhecimento que se tem. Você sabia que alguém veio lá da Alemanha, no Brasil, para resolver o problema de uma máquina, e ele apertou 3 parafusos na máquina. Quando ele terminou de apertar os parafusos, pode ligar. Ligaram, a máquina funcionou perfeitamente. Aí perguntaram: quanto é? Ele disse: tantos mil-reais. Mas não é possível, você vai me cobrar tudo isso para apertar 3 parafusos? Aí ele disse: se vocês tivessem um conhecimento, não precisava eu vir lá da Alemanha aqui para apertar 3 parafusos. Se você quer prosperar na sua vida, em qualquer área, adquira conhecimento sobre aquilo. O erro fatal na vida de uma pessoa é que ela está empenhada numa coisa, mas ela não procura conhecer aquela área. Ela não evolui, ela fica naquilo. Eu sei da história de um homem que era pizzaiolo. Ele tinha uma pizzaria, e a pizzaria dele era como qualquer outra. Ele vendia pizzas, mas ele disse: eu estou cansado dessa vida, todo dia trabalhando, eu não saio disso, é sempre isso. Eu vou mudar, eu vou inovar. Segura aí, minha esposa, eu vou viajar. Foi para a França, foi para a Espanha, foi para Portugal, foi para a Alemanha, foi para a Itália, foi para vários lugares na Europa, e aprendeu a fazer pizza europeia, pizza asiática. E ele mudou a loja dele, mudou a fachada, e ele fez um slogan, uma propaganda: aqui nós temos pizzas de qualquer lugar do mundo. Venha comer a pizza italiana, a pizza alemã, a pizza norueguesa. E as pessoas vieram na inauguração. E sabe quem veio, irmão? Veio quem tinha dinheiro. As pessoas entregavam o cartão e nem perguntavam quanto que deu. Uma pizza que valia R$80 passou a valer quase 1.000. Mas a pessoa pagava por quê? Porque era uma pizza norueguesa. Era uma pizza italiana. Para resumir, ele enriqueceu, ficou rico. Por quê? Porque ele ampliou os seus horizontes, ele ampliou o seu conhecimento daquela área. Alguém que vai dar aula e amplia o seu conhecimento, se dedica. Um pregador que prega a palavra e se dedica, que amplia o seu conhecimento, que conhece toda a palavra, que procura conhecer toda a palavra, que procura conhecer maneiras de expor a palavra. Conhecimento é a chave do sucesso. Mas tem gente que não procura, é desleixado, e quando não tem conhecimento, embora seja uma pessoa inteligente, mas não prospera. Coisas que toda pessoa precisa conhecer. A pessoa precisa, isso é necessário.
a língua do país em que vive. Imagine você não conhecer o português no Brasil, está perdido. Você não vai a lugar nenhum. Imagine que você mude para a França e não sabe falar francês, vai ficar perdido. Aonde é? E o francês olha para você e não sei o que você está falando. Imagine, você precisa conhecer a língua do país em que você está. Por isso que quando você vai para a escola, uma das primeiras matérias que você vai estudar é português. Por quê? Porque português é a língua do nosso país. Você precisa conhecer. E se você se aprofundar no conhecimento do idioma brasileiro, da língua portuguesa, você vai dar aula de línguas. Hoje seria importante você conhecer o inglês, que é praticamente uma língua universal. Aqui na América Latina seria importante você conhecer o espanhol. Aí você me diz, pastor, mas eu não conheço nem o português direito. É isso. Nível de conhecimento precisa ampliar. Quantas pessoas você conhece que fala 2 ou 3 idiomas? E se eu te falar para você que tem pessoas que falam 53 idiomas? Fluentemente. Você precisa conhecer sobre matemática. Se você não conhecer matemática, está perdido, irmão. Não saber fazer conta, tá enrolado. Tá igual o vídeo que passou no Facebook ou no YouTube, não sei, que era não sei se era 5, daí o rapaz falou assim, não, eu pago 10 em 2. Não tem como fazer, senhor, é 5 cada uma, não dá para fazer. Mas não é 5 cada uma, estou dando 10 dá 2. Não entendi de matemática, ficou enrolado no negócio. Não dá para fazer, é 5 cada uma, não posso mudar o preço. Isso é falta de conhecimento de matemática. Você precisa conhecer sobre as leis do país. Quem não conhece as leis do país, de vez em quando se enfia numa roubada. Você precisa conhecer sobre tecnologia e ciência. O mundo está em suas mãos. Se você não controlar isso aqui vai controlar você. Você precisa conhecer sobre isso. Você precisa conhecer também pessoas. Você precisa ter contatos. Quem tem conhecimento de pessoas entra fácil pelas portas. Ele liga para o contato dele, viu? Você sabe lá de uma coisa que eu preciso assim? Sim. Vem aqui que eu te ajudo. Contatos. Tem pessoas que não têm portas fechadas para ele, porque tem muitos contatos. Você precisa conhecer sobre história e geografia, senão você sempre será um desinformado. Você nem sabe aonde é que você está. Você nem sabe que os confins da terra, que a Bíblia diz, é aqui. Estamos no confins da terra. Quando Jesus disse, este evangelho será pregado em todo mundo, até os confins da terra, cheguemos aqui, confins da terra. Seja bem-vindo. Geografia, senso de localização, história. Quem sabe a história da igreja? Quem sabe de onde a igreja veio? Você sabe? Precisa conhecer essas coisas. Tem gente que já está há 30 anos pregando na igreja e não sabe nada sobre a história da igreja, não sabe nada sobre a história do Brasil, não sabe de nada, precisa conhecer. Embora seja uma pessoa inteligente, mas se não buscar conhecimento, não vai ter muito futuro. Olha, irmão, 8 tipos de lei que todo mundo devia saber: a Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, Código Eleitoral, Consolidação das Leis do Trabalho, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Tudo isso é lei, mais lei, irmão. Precisava conhecer pelo menos essas aqui seria importante você saber. Notas importantes: o conhecimento pode libertar pessoas, mas a falta dele pode escravizar. Pode tornar independente, mas pode escravizar. As informações que as pessoas recebem em dia hoje levariam um mês para as pessoas receberem alguns anos atrás. O que você recebe de informação num dia, em um mês, há 30 anos a pessoa não receberia. É muita informação. É muita informação, por isso que tem gente que está estressado, tem gente que está se entregando aí a doenças da alma. Pessoas inteligentes geralmente vão atrás do conhecimento. Por que às vezes elas não conseguem? Vou citar algumas. Primeira, ambiente em que elas se encontram. Ande com sábios, diz a Bíblia, e se tornará sábio também. O camarada é inteligente,
mas anda com gente tola, vai ficar tolo também. Diz o ditado, quem anda com morcego ainda vai dormir de cabeça para baixo. Irmão, é terrível, mas é verdade. Procura andar com sábios, procura andar com gente que tem ambiente de sabedoria, aí você se tornará sábio também. Diz o ditado, se você está em uma mesa em que você é o que tem mais conhecimento, talvez seja a hora de você mudar de mesa, porque você não está acrescentando o seu conhecimento. Você precisa de alguém que lhe ensine. Sabia? A gente precisa de alguém que nos mentorie, alguém que nos ensine, alguém que passe alguma informação. Por mais alto que seja o grau que você esteja, você precisa aprender com alguém. Alguém precisa lhe passar alguma informação. Então, conhecimento é muito importante. Condições financeiras precárias. Embora a pessoa seja inteligente e queira conhecimento, mas a situação financeira dificulta tanto. Falta de oportunidade. A pessoa quer, mas como? Ninguém abre uma oportunidade. Falta de apoio, incentivo. Ele quer buscar conhecimento, mas as pessoas dizem, não faça isso. Você está no meio de pobre, rapaz. Você é fraco, você é coitado, sempre vai ser coitado. Seu tio foi coitado, seu avô foi coitado, seu pai foi coitado, você vai ser coitado também a vida inteira. Falta de apoio. Incentive, sempre dê oportunidade. Outra situação possível. Tem conhecimento, tem capacidade, tem intelecto desse tamanho, cabeção, mas tem preguiça de pensar. Ai, irmão, aqui é forte, hein, varão? Aqui é forte. Oportunidades vastas, porém pouca aplicação. A pessoa tem um conhecimento musical tremendo, irmão, mas toca como ninguém. Toca um hino, irmão. Não, quero não. Prega como ninguém. Fala para ele pregar. Não, hoje não. Ele vai falar, ele sabe tudo, mas manda ele fazer para ver. Não. Sabe tudo, mas fazer não faz. Não tem interesse. Aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, peca, diz a Bíblia. Tiago 4:17. Sabe fazer o bem, não faz, está em pecado. Precisa confessar, deixar e ser liberto. Só conhecimento não basta, precisa pôr em prática. Imagine alguém que soubesse a cura do câncer. Eu sei a cura do câncer. A combinação para se curar o câncer é isto, mas nunca colocasse em prática. Ia morrer e as pessoas iam continuar morrendo de câncer. Porque só conhecer não basta, tem que pôr em prática. Pessoas com menos conhecimento daquela área acabam por entrar na vaga daquele que tem mais conhecimento, porém menos empenho. Eu já vi isso acontecer demais. A pessoa tem um conhecimento tremendo, mas ela não se dedica. Outra pessoa com menos conhecimento acaba assumindo a vaga porque tem mais coragem, tem mais ousadia, tem mais vontade, tem mais destreza mental. Ela vai para cima e consegue, enquanto o outro que poderia estar lá ficou dormindo com os braços cruzados. No mundo da música é sempre assim, sabia, irmão? Você sabia que quem faz sucesso não é quem canta melhor? É quem tem mais coragem? Pode ver isso, irmão. Vê aí no mundão aí para você ver. Vai ver o camarada está no maior sucesso do mundo e você vai ouvir e fala, meu Deus, como é que conseguiu? Como é que chegou? Que não canta nada, não sabe, mas tem uma coragem. Põe a cara. Se Deus te deu a capacidade de pensar e proporcionou a aquisição do conhecimento, faz a obra, irmão, faz o que Deus está mandando. Outra situação possível: conhecimento, inteligência, porém sem sabedoria. Saber fazer, mas de maneira errada, maneira insensata. Primeira situação que acontece: precipitação.
Alguém que por ter bastante conhecimento e ser uma pessoa inteligente, mas ele é precipitado. Ele faz o que o ditado diz: enfia o carro na frente dos bois, atropela-se. Não prospera, porque é precipitado, não sabe esperar. A sabedoria faz com que você espere o exato momento. O sábio não fala o tempo todo, o sábio ele espera e na hora certa ele fala. O sábio não fica correndo desesperado, ele imagina a hora que tem que ir, ele pensa, raciocínio, e na hora ele vai. Não precisa se precipitar. Precipitação é a causa de muito sofrimento de muitas pessoas. Os jovens se precipitam demais. Quantos jovens quantos que eram jovens e ainda estão sofrendo hoje porque se precipitaram na juventude? Quantas pessoas se amarraram por causa da precipitação? Pagam um preço muito caro. Adulteração. O que é adulteração? É a pessoa fazer errado, adulterar, mudar, alterar. Isso é adulterar. Faz errado. É falta de sabedoria adulterar as coisas. Impiedade no coração. Sabe fazer, mas faz para o mal. Faz para prejudicar pessoas. Maquina o mal. Tem conhecimento, tem inteligência, mas para fazer o mal. Eu vou pregar um dia desses sobre isso. Sobre pessoas que têm conhecimento e sabedoria para fazer o mal. Ou fazer para gastar em coisas indevidas. Isaías 55, versículo 20, diz que trabalham, se esforçam para gastar naquilo que não é pão, naquilo que não edifica, naquilo que não traz futuro nenhum. Sem sabedoria, o trabalho será desgastante e trará muitos problemas. O conhecimento sem sabedoria é como água em areia, ditado guinense. Outra situação possível: pouco conhecimento, mas com sabedoria. Apesar de pouco conhecimento, a sabedoria traz mais acertos do que aqueles que têm grande conhecimento, mas são faltos de sabedoria. Decisões lentas, porém acertadas. Por falta de conhecimento, demora a processar a informação, mas acaba fazendo certo. Melhor demorar para chegar e chegar do que tentar e não chegar. Outra situação possível: inteligência, conhecimento e sabedoria. A Bíblia Viva, nesse versículo que nós lemos, diz assim: a verdadeira riqueza se consegue com sabedoria e bom senso. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular riquezas, muitas riquezas, e dar à sua família tudo de que ela necessita. Os mesmos versículos que nós lemos no começo, mas na Bíblia Viva. Quando há conhecimento e sabedoria, as coisas funcionam. A pessoa se torna próspera e rica. A família vai bem. Até quem está próximo fica abençoado. Qual é o seu nível de inteligência? Quanto conhecimento você tem adquirido? Então, seja sábio. Use as informações que você tem e a capacidade de pensar para fazer coisas inteligentes. O conhecimento, a inteligência e a sabedoria aplicados na sua vida. Conhecimento, como eu disse, ato ou efeito de conhecer, informação ou noções adquiridas pelo estudo ou pela experiência. Conhecimento de si mesmo, consciência de si mesmo. Isso é conhecimento. Conhecimentos terrenos versus conhecimentos daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual. Há quem saiba tudo sobre política, tudo. Política é com ele sabe. Há quem saiba tudo sobre futebol. Há quem saiba falar muitas línguas. Há quem esteja a par de tudo que acontece no mundo, irmão. Antes de acontecer, parece que ele já sabia. Porque quando aconteceu, ele já sabe, irmão. Tudo ele sabe. Vai acontecer, nem passou no jornal e ele já tem a informação. Ele sabe tudo. Ele conhece. Há quem conheça tudo sobre religião, tudo sobre filosofia, tudo sobre ciência, tudo sobre religião, tudo sobre Bíblia. Conhecimento assustador. Conhece tudo. E de que valerá tudo isso se não conhecer o eterno?
Irmão, dizem que um pregador muito famoso pregava demais, e ele ia passar por uma cidade onde tinha um pastor muito amoroso, e disseram para ele assim: vai em nossa igreja e leia o Salmo 23. E ele leu o Salmo 23 de uma maneira muito bem lida, mas com muito conhecimento da gramática, respeitando vírgulas e pontos e tudo muito bem, no tom da voz perfeito, maravilha. E o povo ficou: uau, que lindo, né? Maravilha. Aí um irmão da igreja falou assim: ó, você leu perfeitamente, mas há uma diferença muito grande quando o nosso pastor lê o Salmo 23. Quando o nosso pastor lê o Salmo 23, a igreja chora, a igreja se emociona. E o pregador disse: a diferença é que eu conheço o Salmo e tenho conhecimento de como ler, da gramática, do português, eu conheço tudo. E o pastor conhece o Deus do Salmo. Há uma diferença muito grande. Grande nível de conhecimento, sem conhecimento do eterno, é perca de tempo na terra, é gastar a vida naquilo que não tem proveito. Gaste sua vida conhecendo a Deus. Tire tempo para conhecer o que é eterno, o que é espiritual, o que é verdadeiro e duradouro. Aleluia. Você já ouviu a história do homem que o navio afundou e ele pegou um barquinho com um barqueiro e estão indo para a praia. De repente aquele doutor que está com o barqueiro diz para ele assim: você conhece Nova York? E o barqueiro disse: não, perdeu a metade de sua vida. E o doutor mais para frente diz: você conhece Paris? E ele disse: não, você perdeu a metade de sua vida. Você conhece alguma coisa sobre ciência? Muito pouco, perdeu mais um tanto de sua vida. Conhece alguém famoso? Acho que não, perdeu mais um punhado de sua vida. De repente, irmão, o barco começou a afundar, não tinha jeito, por mais que eles lutavam para tirar a água do barco, não tinha jeito, o barco ia afundar. Aí o barqueiro disse para ele: deixa eu fazer uma pergunta para o senhor sabe nadar? Sei não, pois perdeu toda a sua vida agora. Sabe tanta coisa, mas não sabe nadar. Da mesma maneira é o conhecimento das coisas terrenas e o conhecimento de Deus. De que valerá conhecer tudo nessa vida se não conhecer a Deus? Vai naufragar, vai perder a vida. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Conhece tudo, mas não conhece Deus, perde a vida. Aleluia. Níveis de conhecimento. Jó 42, versículo 5, Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar. Há muita gente que conhece Deus de ouvir falar, não tem uma compreensão exata de Deus, só conhece de ouvir falar, mas isso não basta. O conhecimento tem que ser mais aguçado, tem que ter intimidade. Até mesmo entre os discípulos de Jesus, você vai ler na Bíblia que Jesus tinha muitos seguidores. Hoje as pessoas se gabam por ter alguns milhares de seguidores, mas Jesus tinha muito mais, e nem internet existia. Aleluia. E no meio desses seguidores, desses discípulos, Jesus tinha 12 apóstolos, que eram mais próximos, que eram mais chegados. E dentre esses 12 apóstolos, Jesus tinha 3 que eram íntimos, que eram próximos. Leia Marcos 9:2, quando eles sobem ao monte de transfiguração, os outros ficam. Ele pegou, diz a Bíblia, tomou consigo a Pedro, Tiago e João e o levou para o monte da transfiguração. Os outros ficaram olhando, não podia subir. Tinha mais intimidade. Conhecimento, tem nível de conhecimento. A pergunta que eu faço para você é: qual é o seu nível de conhecimento de Deus? Quanto você conhece daquilo que é eterno, daquilo que é duradouro, daquilo que é permanente, daquilo que é verdadeiro? Quanto que você conhece de Deus?
Quanto que você conhece do que é espiritual? Aleluia. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus não é dizer eu conheço Deus e está ótimo. Conhecer e prosseguir em conhecer. Se você está respirando o ambiente do céu na terra, ainda não parou, porque Deus é infinitamente grande. Aleluia, é um oceano sem fim. Glória a Deus. Aplicação número 1. O conhecimento faz com que cada repartição da casa seja plenamente estabelecido e enriquecido. Se tivermos apenas conhecimento das coisas naturais, é aí que o nosso coração se prenderá. Mateus capítulo 6, versículo 21. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Se você está preso às coisas da terra, é por aqui mesmo que fica o seu coração. Mas a partir de um conhecimento mais apurado das coisas celestiais, nossos olhos e nossa vida se voltarão para lá. Colossenses 3, 2 a 5 diz: pensai nas coisas que são de cima. Coloca a sua mente nas coisas que são de cima. Para ser bem prático, a falta do conhecimento do que é espiritual e eterno tem destruído o povo. Oséias 4 e 6 diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Vamos falar sobre inteligência. Faculdade ou capacidade de aprender, apreender, compreender ou adaptar-se facilmente. Intelecto, intelectualidade, destreza mental, agudeza, perspicácia. Isso é inteligência. Existem tipos de inteligência. Existe a inteligência racional, intelecto, QI. A inteligência artificial hoje, que está crescendo demais. Se Jesus demorar um pouco voltar, daqui uns dias tem um robô andando pela rua e cumprimentando com bom dia, bom dia, bom dia. Não se assusta não, é possível. Inteligência emocional, inteligência espiritual, dentre tantas outras. Mas os três importantes são esses três aqui: inteligência, intelecto, racional, inteligência emocional, inteligência espiritual. Esses três níveis são muito importantes na vida das pessoas e está sendo muito trabalhado isso pelos coaches por aí para fora, sobre inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência racional, para que as pessoas trabalhem bem, para que elas vivam melhor e tragam bons resultados para a empresa. Sério, isso aqui está sendo muito trabalhado. Intelectualidade, QI. O QI é a seguinte, irmão: quociente de inteligência. É uma pontuação obtida por meio de testes a fim de avaliar a inteligência humana. QI é a expressão do nível de inteligência de um indivíduo num determinado momento em relação ao padrão ou normas comum à sua faixa etária, considerando que a inteligência de um indivíduo em qualquer momento é o produto final de uma complexa sequência de interações entre fatores ambientais e hereditários. Isso aqui está no Wikipédia, a Biblioteca Universal. Níveis de QI, intelectualidade. QI acima de 130 é superdotado, pessoa genial, inteligente demais, acima da média, pessoas gênias. 120 a 129 ainda é inteligência superior. 110 a 119, inteligência acima da média. 90 a 109, inteligência média. 80 a 89, embotamento ligeiro. 66 a 79, limítrofe, que tem limites comuns. É isso que significa a palavra. 51 a 65, debilidade ligeira. 36 a 50, debilidade moderada. 20 a 35, debilidade severa. E abaixo de 20, debilidade profunda, débil mesmo, lento, lerdo. Só pensa aí, irmão, em que QI é o teu, né? Aonde que tu está nessa lista aqui? Isso aqui é a ciência dos homens, eles fazem esses testes. Dependendo da função que você for trabalhar, se for uma função que depende
de muita inteligência, você vai fazer um teste onde eles vão medir o seu nível de QI. E se achar que o seu QI é muito baixo, não serve. Sua inteligência é baixa para a função. Inteligência artificial é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma baseadas em padrões de enormes bancos de dados. Assim podemos definir inteligência artificial no grosso modo como a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos, aprender, perceber e decidir quais caminhos a seguir de forma racional diante de determinadas situações. Eu vi esses dias um robô conversando, fazendo expressão de sabedoria, de surpresa, de tristeza. Meu Deus, irmão, isso aqui está muito avançado. Isso aqui está muito avançado. Tem um hotel no Japão que não tem um ser humano para te atender, é tudo robô. Quando você chega no portão ali na entrada, é um robô. Quando vai lá para pagar, é um robô. Quando entra no quarto, tem um robozinho lá que te assiste, que te fala o que você precisa. Irmão, tudo é inteligência artificial, não se paga nenhum funcionário, é tudo robô. Estão roubando os homens. E a inteligência emocional. Inteligência emocional é, de acordo com a psicologia, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. É uma habilidade que permite que as pessoas gerenciem melhor seus sentimentos e a forma que agirão com base neles. Tem gente que emocionalmente é inteligente e tem gente que emocionalmente não é inteligente. E por mais que você tenha um QI elevado de inteligência, de conhecimento das coisas, se você não tiver inteligência emocional, você fecha muitas portas para você. Porque num momento de adversidade você vai para o quarto chorar, se tranca no banheiro, sai correndo pela rua, grita. Precisa ter uma inteligência emocional. Isso aqui é muito importante, irmão. Segundo Goleman, a capacidade de uma pessoa em lidar com as suas emoções é muito mais importante que a sua competência de processar informações. Ele inclusive dá números a essa relação. O sucesso de uma pessoa, de acordo com este pesquisador, tem 80% a ver com o seu QE, inteligência emocional, enquanto que 20% da sua razão, do seu intelecto mesmo, mais com a emoção do que com aquilo que ele sabe, da capacidade de pensar. Afinal, do que adianta ter um nível de conhecimento acima da média, se não saber trabalhar com as emoções? Inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a capacidade de todo ser humano de questionar o sentido da vida e de se relacionar com o mundo em que vive. Ela permite as adaptações necessárias para lidar com os aspectos imateriais do dia a dia, como valores, propósito e consciência social. Inteligência espiritual. 12 princípios de inteligência espiritual. Autoconsciência. Saiba quem você é. Eu disse já várias vezes, vou dizer de novo, a coisa mais intrigante que existe na terra é um crente que não sabe quem ele é, que não sabe que ele é filho de Deus, que ele pertence à igreja, que é a organização mais poderosa que existe no mundo. Irmão, um crente que não sabe quem ele é um problema. Ele não sabe que faz parte do corpo de Cristo, que é filho de Deus, que tem toda a autoridade. Irmão, é preciso ter inteligência espiritual, espontaneidade, viva o presente, deixe o passado para trás, não se prenda ao futuro, viva o hoje. Tem gente que está preso numa prisão espiritual do passado, coisas que aconteceram há tantos anos atrás, e ele está lá perdido ainda, está enrolado lá. E tem gente que está preso no futuro, está na ansiedade, na expectativa do amanhã. Jesus disse: basta cada dia o seu mal, viva o hoje, viva o agora. O pão nosso diz: o pão nosso de cada dia, é todo dia, é o dia de hoje que importa. Aleluia, visão e valores. Que princípios regem sua vida? Que princípios?
estamos conectados. Tudo que você é, tudo que você faz, abrange, toca outras pessoas. Se você é uma pessoa negativa, você torna outras pessoas negativas. Se você é uma pessoa positiva, uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, você impacta outras pessoas. Você é inteligente espiritual? Você mostra que você tem Deus no seu coração? Ou o seu viver de cristão ele é crente mesmo? Seguindo, revele seus valores. Pense em um todo, não só em você. Tem mais gente ao lado. Os diferentes sempre têm algo a ensinar. O mundo nem todas as pessoas têm que ser igual a você. As pessoas são diferentes. Está vendo eu pregar? Você já viu alguém pregar igual eu? Nunca. Eu prego diferente. E se eu tenho algum problema com isso? Não, eu sei que sou diferente. Não tem problema. Quando eu vejo alguém aqui, irmão, pregar cheio de Deus, você acha que eu fico com inveja dele? Falar, eu não vou deixar ele mais pregar, porque ele é diferente de mim. Não, eu quero ouvir ele pregar, irmão. A diversidade é importante demais. É um aprendendo com o outro. Jesus disse que o corpo são vários membros, um diferente de outro, e todos formam um corpo. Celebre a diversidade. São muitas coisas diferentes. O diferente sempre tem algo a ensinar. Independência, nade contra a maré, mesmo que sua opinião seja impopular, mas seja fiel aos seus princípios. Humildade, seja humilde. Se não tiver humildade, não é espiritual. Questione o porquê do que, sempre. Tem coisas que acontecem, você não procura saber, vai se adaptando ao errado, ao problema. Observação, não se bloqueie, esteja aberto a mudanças quando necessárias. Autoaceitação, reconheça e aceite seus próprios erros. Afinal, cometer equívocos é humano e o sofrimento é algo inevitável. O segredo é saber lidar com isso. Como vencer isso? Descubra sua vocação, seu propósito de vida e em como você vai poder fazer a diferença. Isso é inteligência espiritual. Aplicando. Já vou encerrar, irmão, daqui a pouco acaba. Para a casa que a sabedoria construiu se firmar, não depende só de inteligência. É precisa também de controle das emoções e inteligência espiritual. Senão a casa não se firma. Precisa ter inteligência. O verso diz: a inteligência firma a casa. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Sabedoria, grande conhecimento, saber, erudição, qualidade de sábio, prudência, sensatez. Sabedoria. Existe sabedoria terrena e sabedoria divina. Tiago 3:15-16. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Se aquilo que a pessoa julga como sabedoria está produzindo inveja e espírito faccioso, isso não é de Deus. Isso é terreno. Isso é da terra, não é sabedoria dos céus. Sabedoria divina. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria de Deus. Deve ser buscada. Sabedoria, irmão, é algo que se busca, e ela é de graça. Tiago 1:5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá gratuitamente. É fundamental para a vida. Pode ler que o verso começa dizendo: com sabedoria se constrói a casa. Sem sabedoria, ela não é construída, ela nem se começa. Precisa de sabedoria. Sabedoria. Não seja guiado pela sabedoria terrena, mas seja guiado pela sabedoria divina. Esta, além de se aproximar de Deus, te livrará de tantos sofrimentos desta vida, te tornará rico e vai te fazer muito feliz. A maioria dos problemas que as pessoas têm não é punição de Deus na vida dela,
é falta de sabedoria mesmo. A maioria dos problemas que as pessoas têm é por causa da falta de sabedoria, que elas trazem os problemas para ela, e depois vão a Deus e querem culpar Deus. Eu estou sofrendo. Deus podia dizer: não é culpa minha, a culpa é sua. Aplicando então, agora, sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de Deus com respeito à nossa vida de maneira prática e eficaz. De que valerá ser inteligente, ter conhecimento das coisas terrenas e celestiais, se não colocá-las em prática através da sabedoria? Sabedoria é necessária. Uma igreja só se constrói com sabedoria. Um casamento só se firma, irmão, só se constrói com sabedoria. Uma família só se constrói com sabedoria. Uma empresa só se constrói com sabedoria. Tudo que você pensar, tudo se constrói com sabedoria. Concluindo então, agora sim, irmão, pode se colocar de pé para nós orarmos a Deus. Falei que terminava antes das 9h30. A Bíblia diz: tema ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Começa pela sabedoria, em temer o Senhor. Tenha equilíbrio, seja sábio. A vida tem muitas coisas, equilíbrio é importante. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, meu Deus, por tua graça. Oh Deus de maravilha, pela tua palavra, Senhor, que ela fique guardada em nossos corações, que tenhamos, Senhor Deus, inteligência para vencer, Pai querido. Ah, meu Deus, que tenhamos o conhecimento necessário, Senhor, para nos apropriar daquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, mas que agimos totalmente tomados pela tua sabedoria, pautados, meu Deus, pela sabedoria que vem dos céus. Dá sabedoria para o teu povo, Jesus, para que eles possam vencer as adversidades, para que eles possam prosperar e glorificar o teu nome na terra.